A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós nesta noite. Versículo 1 do capítulo 45 de Gênesis nos diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Glória a Deus por sua palavra. Amém? Quero falar de um assunto que você conhece, que você vive, que gera no íntimo do teu ser expectativas. Para muitos, o tempo consome, para alguns, estão vivendo um prenúncio de ver as promessas se cumprindo, para outros, tem sido um nível de frustração, achando que o tempo passou, porque as coisas não se manifestaram a favor. Quero falar sobre sonhos. E o tema que Deus nos deu, Caminhos de um Sonhador, fala da escolha de Deus com um adolescente. A Bíblia diz a idade dele, 17 anos, lá em Gênesis 37. Escute essa introdução, por favor. E Deus, na sua escolha, vai passar pelos irmãos mais velhos, porque a escolha vem de Deus. Ele sabe por que te escolheu. Ele sabe por que te deu um legado. Ele sabe por que derramou sobre a tua vida graça abundante. E se você fosse olhar o teu passado, talvez você não se via aqui, mas essa graça, esse amor, essa misericórdia tão grande, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos fez sonhar com todo o projeto que nasceu no coração de Deus. E a cada tempo, a cada estação, nós vamos viver o desencadear de todos esses propósitos de Deus para as nossas vidas. É Deus quem escolhe. Se você me perguntar nesta noite: pastor, eu tenho dúvida disso ou daquilo, por que é que Deus foi com a minha cara? Por que é que Deus me chamou? Eu não estou vendo resultado. Talvez eu não poderia te dizer concretamente, para satisfazer o teu coração, para te dar uma resposta precisa, humanamente. Mas se você crê em Deus, crê na palavra de Deus, se você é filho de Deus, escute isso e nunca mais te esqueça. Ele sabe por que te escolheu. Isso basta, porque Ele é o Deus que realiza todas as coisas. E ainda que a gente muitas vezes passa por níveis de dúvidas, de frustrações, o tempo, na presença de Deus, não abrindo mão da promessa, nos fará ver, enxergar que toda a escolha de Deus teve um propósito, e o propósito se manifestou na nossa vida. Diga amém. Vira para esse irmão, se você puder, não quero ser chato, pode olhar que você não vai morrer não. Olha para ele e diga assim: se Deus escolheu, vai dar certo. Mas pastor, você pode me dizer aqui, está dando tudo errado. Pastor, está indo tudo de mal a pior. Pastor Miqueias, eu queria ter tempo para te contar a minha história.
E eu poderia te perguntar, é um filme? Você ia dizer assim, não, pastor, não é um filme, é uma série, é uma minissérie, pastor. Porque é só problema, meu irmão. A escolha de Deus não trabalha com segundo plano. A escolha de Deus não trabalha com a situação dúbia. Se Deus chamou, e se você crê que Deus chamou, a promessa foi manifestada, vai acontecer. Por quê? Porque Deus vela por tudo aquilo que nos dá como promessa. Ele vela pela palavra dele. Que Deus é esse que aposta num adolescente? Que Deus é esse que libera sonhos para um adolescente que até então a maior riqueza que ele tem é uma túnica colorida que o seu pai fizera a ele. Ele não tem estrutura para bancar o sonho. Ele não tem experiência como Rubem, o seu irmão primogênito, para viver a dimensão do sonho. Mas se tem uma coisa que ele tem, e isso é diferencial na vida de quem deseja viver o cumprimento dos sonhos, é que ainda que ele não entenda toda a dimensão do sonho, José vai verbalizar diante dos seus irmãos. Ele vai tornar público aquilo que Deus deu a ele como promessa. No mundo dos negócios, a arma, o segredo de fazer um bom negócio é fechar a boca. Sim ou não? Ficar quieto, sim ou não? Você não pode criar, amém, pastor? Você não pode criar pessoas que queiram entrar no seu negócio e atrapalhar. No mundo dos homens é assim. No mundo de Deus, diferente. Tudo aquilo que Deus te deu como promessa, você tem que profetizar. Você tem que liberar, você tem que verbalizar, você tem que lançar, porque o mundo espiritual é regido por palavras, por atitudes, e tudo aquilo que Deus tem te dado, meu irmão, não olha para a dificuldade apenas por dificuldade, mas olha para a dificuldade e lembra a promessa. Se o marido ainda não está nos caminhos do Senhor, se a porta ainda não se abriu, traga a promessa, fale da palavra do teu pai, fale da promessa que o teu pai te deu, faça isso, porque o mundo espiritual vai se manifestar, e Deus vai se encarregar de sustentar aquilo que te deu. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. José sabia que os irmãos mais velhos o odiavam. José sabia que os seus irmãos não morriam de amores por ele. E quando Deus deu o primeiro sonho a ele, Gênesis 37, 5, ele vai contar os sonhos. Ele vai tornar público aquilo que Deus deu a ele como promessa. Você está aqui ou não, meu irmão? Carinhosamente olha para esse irmãozinho e diga para ele assim: pare de dar confiança aos irmãos mais velhos. Diga para o teu irmão: irmão mais velho, sempre olhe irmão mais novo, de cima para baixo. Veja que ousadia nesse garoto. Veja porque Deus aposta nele e não aposta nos outros. Veja o que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus, pastor? O que impressiona Deus? É o meu dom, o meu talento, o meu dinheiro? Não, é a fé. É o posicionamento diante da adversidade. É o posicionamento diante dos opositores. Mas você não fala para provocar, você não fala para medir força, mas você é fiel à visão que Deus te deu. Tive um sonho. Imagine os irmãos de José olhando para ele. Hã? Você teve o quê? Tive um sonho. Essa época, ou era, é a era patriarcal. Alguém dissesse nesse tempo que havia sonhado, tido uma visão, era como se nos nossos dias alguém levantasse no meio de nós e dissesse com todas as letras: Deus falou comigo. Deus tem falado contigo nesses dias, meu irmão? Minha irmã, Deus tem falado com você?
Então tudo aquilo que Deus tem falado com você, libera. Não deixe os teus olhos humanos, carnais, serem engodados pela guerra que está diante de você. Mas você vai colocar diante de Deus a tua fé. E diante desse problema você vai dizer: olha aqui, problema, você se levantou apenas por um tempo para promover a bênção de Deus na minha vida. Eu não vou falar do que eu estou vendo humanamente, eu vou falar daquilo que eu ouvi. Deus falou comigo, e isso será um decreto da promessa de Deus na minha vida. Sabe o que Deus vai fazer com José? Deus vai elevar a capacidade de sonhar. E agora ele tem o segundo sonho. O primeiro sonho foi um sonho de colheita. Aí ele vai lá e conta para os irmãos, conta para a família: Deus falou comigo. Olha, todo mundo colhia. Olha aqui, que envergadura desse garoto. E ele diz assim: todos tinham as suas colheitas, a minha era maior e a minha não envergava. Veja a carinha de alegria dos irmãos mais velhos. Veja o ódio, o veneno escorrendo na boquinha, no canto da boquinha dos irmãos mais velhos. Mas José, entre ser fiel à luta, à guerra que está diante dele, ele é fiel àquilo que Deus deu a ele. Todos nós aqui temos uma promessa de Deus. Todos nós aqui temos uma palavra liberada ao nosso respeito. E essa palavra não pode estar vagando no ar. Ela tem que tomar forma. E como ela toma forma? Atitude. Deus falou comigo. Eu vou viver em cima disso, desse projeto. Mas não está dando certo. Não está dando certo agora. Deus falou comigo. José não tem a dimensão do que Deus vai fazer com ele. Mas Deus, pelo princípio de Deus, Deus revela para ele. Aí Deus leva ele lá para o cosmos. E ele vê sol, vê lua, vê estrelas, tudo se inclinando a ele. Ele vai lá e conta para o pai, conta para os irmãos. E chega um dia que Deus o tira da sua casa, usando o próprio pai Jacó, o enviando a uma cidade próxima, 100 quilômetros, dizendo: meu filho, vai ver os teus irmãos, como eles estão demorando, vai ver como está o rebanho, me traga notícias. Por quê, Deus? Porque Jacó vai sacrificar José. Porque todo aquele que tem sonho, tem promessa de Deus, um dia vai ter que acordar e botar o pé na estrada. Porque se ficar sonhando, sonho vira pesadelo. Dá um glória a Deus aí ou não? Então olha para esse irmãozinho lindo e diga assim: não fuja. Fala para o irmão assim: não volte atrás. Botou o pé na estrada, lembra da promessa. Amém ou não? O pai dele disse assim: está aqui o endereço, ó. Vai para Siquém. Quando ele chegou em Siquém, sabe quem estava lá? Ninguém. O pai disse que o rebanho, os irmãos, estavam em Siquém. Ele sai de casa, e quando ele chega em Siquém, não havia uma pessoa. E aqui é a construção de Deus. De um lado a promessa, que não voltará para Deus da mesma forma que veio. Ela tem que se manifestar, ela tem que materializar na sua vida. E isso requer tempo, isso vai requerer sacrifício, vai requerer lágrimas, disciplina, disposição. Muitas vezes a vontade é desistir, parar, voltar atrás. Mas você sempre vai trazer, vai regar a tua vida com essa promessa. Do outro lado, tem o teu ser, a tua vida, que tem que crescer no nível do que é a promessa de Deus na sua vida. E qual é a forma que Deus usa? Os caminhos da nossa vida, as etapas, as estações, os tempos. Deus sempre vai trabalhar com o propósito, nivelar você, sua casa, seu ministério, sua vida, na dimensão do que Ele já preparou para você. Você acha que Deus dando sonho a José com 17 anos, José estava apto a se tornar governador? Tinha 17 anos, filho.
Tinha uma capa colorida, toda remendada, que o pai dele, grandona, o pai dele havia feito para ele. O pai amava tanto José, que fez uma túnica para ele. E José se achava o máximo. Diga comigo, José é um adolescente, vivendo a fase da dor. Mesmo assim, cheio de crises, Deus investiu nele. Olhe para mim, tua crise não diminui o propósito de Deus na sua vida. Você pode estar vivendo qualquer nível de problema, não vai subtrair aquilo que Deus preparou para a tua vida. O que vai mover o mundo espiritual na sua vida está na tua disposição, no teu desprendimento em viver o que Deus quer. Você está aqui ou não? Você está aqui, dá um glória a Deus. José então vai. Eu não sei se eu iria, de bom grado. José diz para o pai: eis-me aqui, eu vou lá ver os meus irmãos. Se na presença do pai os caras só faltava matar José, imagine na ausência. E ele vai. Tanto Jacó quanto José não têm a dimensão de que começa ali a construção para que esse menino cresça, tenha experiência, tenha maturidade, que seja elevado a sua vida para aquilo que Deus ia fazer. E agora, ele chega numa cidade por nome Siquém, e não havia ninguém, até rimou. E diz o texto do versículo 15, em Gênesis 37, que José se tornou errante naquele lugar. O texto original diz que ele se perdeu, se achou perdido. Muitas vezes na construção dos nossos sonhos, nós vamos achar que o nosso tempo de caminhada não valeu, foi em vão, porque nós chegamos no endereço tal, nós chegamos no nível que a promessa nos destinou, e quando nós chegamos no nível da promessa, nós não vimos ninguém, as coisas não aconteceram. José vai amargar nesse primeiro caminho, Siquém, que muitas vezes o sonhador, ele vai ter que ter momentos a sós, para que ele entenda que no sonho de Deus na sua vida, o que vai fazer a diferença é a tua dependência em Deus e não nos homens. Você está aqui ou não? E diz o texto que quando José está perdido, vem um homem. O homem veio até José, e esse homem diz para José: procuras a quem? E José diz assim: eu procuro os meus irmãos. E o homem diz assim: fique calmo, eu os ouvi dizendo, eles foram para Dotã. Preste atenção aqui, essa é a primeira parada na vida de um sonhador. Todos nós passamos pelas nossas Siquéms, olhamos para os desafios e dissemos uns aos outros com os nossos testemunhos de frustração: eu vou ter que mudar de igreja, eu vou ter que mudar de cidade, eu vou ter que mudar de emprego, eu vou ter que mudar, por quê? Porque as coisas não estão acontecendo, ou eu não estou vendo o agir de Deus, está nessa monotonia, as coisas não estão fluindo. José, quando chegou naquele endereço, ele não chegou no endereço porque ele quis, José chegou naquele lugar porque ele foi enviado pelo seu pai. Não foi ideia de José, não foi José que começou com essa história. Muitas vezes nós vamos olhar para o sonho e dizer: Deus, eu ouvi demais, Deus, foi tudo da minha cabeça. Por quê, meu amigo? Porque está dando tudo errado. Siquém é o lugar aonde nós seremos testados, se foi Deus que nos chamou ou se nós nos chamamos. Quantos pararam em Siquém, não viram resultado? Meu pai disse que o rebanho estava aqui, meus irmãos estavam aqui, não estão? Vou voltar. Toca no lindo ombro do teu irmão e diga assim: você está proibido de voltar. Olha para ele e diga assim: você está vivo e chegou até aqui. Tem gente, pastor, que não sabe dizer porque está vivo, porque já passaram por tanta guerra e fala assim: meu Deus, como é que eu sobrevivi? Por causa da promessa. Você tem que estar vivo, filho. Você está aqui ou não? Agora, um homem vem até José,
Só que José estava perdido, mas um homem veio até José. Por que o homem veio até José? É uma grande lição para os sonhadores nesta noite. Deus nunca deixará você vagueando. Deus nunca deixará você perdido. Deus nunca deixará você sem norte. Deus sempre te dará um sinal. Deus sempre enviará uma palavra. Deus sempre levantará alguém. Deus sempre lhe mostrará um caminho. Você não estará perdido, porque você está na escola de Deus, na dependência de Deus. Diga bem forte para você: eu não estou sozinho. Mas as coisas não estão acontecendo. Diga, mas eu não estou sozinho. Se quem é o lugar que o sonhador vai lidar com desprezo. A pior coisa é quando você não é celebrado no meio dos seus irmãos. A ausência é uma marca de alguém que não é celebrado. Você está em determinado lugar e você é indiferente para muitas pessoas. José vai amargar a indiferença, solidão, toda sorte de rejeição. Por quê? Ou meu pai falou demais, ou eu ouvi demais. Não é assim quando a gente está na obra de Deus? Sim ou não? Sim, sim ou não? Olha para o teu irmão e diga assim: se prepare. Já já vai vir alguém com uma palavra. Diga para o teu irmão: você vai abrir a tua caixa de e-mail. Você vai para as redes sociais. Pastor Edmar vai te encontrar no shopping e vai te dar uma palavra. Sabe por quê, meu irmão? Quem já teve essa experiência aqui? Sabe por quê? Você vem naquele culto derrotado. Você entra ali e você parece que está indo para um cortejo fúnebre. Você está morto. E você sai do culto um leão. Meu Deus, pastor Edmar, só faltou falar o meu nome. Por quê? Porque Deus sempre vai levantar alguém para proteger a promessa dele na sua vida. Deus sempre levantará na sua jornada alguém para dizer: não, filho, você está no caminho certo. Continue. José tem a opção de olhar para si e dizer: olha, eu fui fiel ao meu pai. Meu pai disse que é só se quem não estão aqui, não é problema meu. Eu conheço o caráter deles. Vou levar mais essa notícia, porque José levava as notícias ao pai. Ali, ó. Mais uma! Sabe o que José faz? Ele aprende que na escola de Siquém, todo sonhador tem que aprender a andar a segunda milha. O homem diz para ele, e a Bíblia não menciona o nome do homem, a origem, tipifica a pessoa do Espírito Santo, que não nos deixará sozinho, é o Consolador. E o homem diz assim: foram para Dotã. Sabe qual é a atitude de José? A atitude que eu e você precisamos ter todos os dias. Então eu vou. Eu não sei o que vai dar, mas eu vou. Por quê? Porque eu não vim aqui à toa, eu não me enviei, eu não comecei essa história. Começou foi o meu pai que me enviou. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: há uma unção respaldando a tua vida, meu irmão. E essa unção vai contigo aonde você for. Eu quero liberar essa palavra profética. Levanta a tua mão aí, meu irmão. Eu não sei quais são os teus desafios, quais os caminhos que você tem percorrido. Eu não sei quais são os dilemas da tua casa, da tua vida emocional. Mas uma coisa é certa: há uma unção respaldando você, guardando você. E aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Se você crê, recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. E ele chega em Dotã. Dotã é a guerra declarada. É aquela batalha espiritual que você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não, por hora não está vendo. Mas você sabe que o clima, teu espírito está aguçado, está desesperado. E quando ele se depara com os seus irmãos, ele vai perder aquilo que ele mais estimava: a túnica.
Eu não sei se há alguém aqui nesta noite. Se Deus me mandou aqui para pregar para uma pessoa que perdeu a sua túnica, fique tranquilo, acalma teu coração, porque existem túnicas na nossa vida que elas não iriam embora de bom grado. Deus nos conhece. José amava muito aquela túnica. Aquela túnica era a arma de defesa de José contra os seus irmãos. Aquela túnica fazia de José maior do que os seus irmãos dentro no meio da sua casa. Era a túnica de destaque. Existem momentos na nossa vida, da construção dos sonhos, que Deus permitirá que perdemos a túnica, a nossa túnica colorida. Muitas vezes, essa túnica é o teu talento, o dom que Deus te deu, a posição que você tem, e ela não vai resolver a tua guerra. E agora José é lançado no poço. Ele está no poço. E quem o colocou ali? Seus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Uma pergunta pitoresca, inusitada. Irmão trai irmão? Olha para o teu irmão e diga assim: de acordo com a capetice, bota até promoção. Botaram promoção no cara. 20 pratas, pode levar. Liquidação do deserto, pode levar. 20 pratas. Mas ele está no poço. Está ali no poço. É a vida de um sonhador. Quantos amargam a crise dos poços? Poço financeiro, poço sentimental, poço familiar, poço emocional, poço dos sonhos. O que é o poço? É o resultado do que você achou que começou bem, saiu da casa do teu pai, Hebron, foi correndo até Siquém. De Siquém não tinha ninguém, você tinha força, foi para Dotã, você foi dando o teu jeito. Chegou um tempo que você agora está com a tua visão reduzida, está dentro do poço, não sabe o que fazer. Não tem visão de mundo, de horizonte, da vida. Está mal. Se cobra, porque você hoje não é aquela pessoa de antes. Você não produz como antes. Você não fazia, não faz o que fazia. E agora há uma cobrança, uma guerra. E qual é a lição do poço que José está? É que os irmãos mais velhos esqueceram de colocar a tampa no poço. Diga comigo assim, ó. O problema não é o poço. O problema é se eu vou permitir taparem o meu poço. Olha para esse poço agora. Meus irmãos, o que é que eu fiz para merecer? Essa é a nossa oração. Aonde eu pequei? O que é que eu fiz? Me diz aonde eu errei. E não há palavra. Não há resposta, meu Deus. O segundo sonho de José, Deus o transportou para o cosmo, para o firmamento. Veja agora esse poço onde está José, sem tampa. E ele pode ver a promessa. Deus falou que o sol vai se curvar. Deus falou que a lua vai se curvar. O poço está sem tampa. Diga para o teu irmão, o teu poço está sem tampa. Fala para ele, o teu poço está sem tampa. Eu não sei se eu estou falando para alguém que está vivendo no poço familiar. Ei, há uma promessa, olha para ela. Você não perdeu a visão de tudo. Você não perdeu o tempo da visitação. Olha para a promessa. Traga a promessa para a tua mente. Porque essa promessa está de pé, independente do poço que talvez esteja a sua vida. E alçam ele do poço. E ele é negociado, promoção. Vai, leva! Chega no Egito, é negociado para a casa de Faraó. Começa como um escravo meia boca. Vai lá. Capítulo 39 diz que Deus era com José.
Olha para o teu irmãozinho, diga para ele assim: meu irmão, Deus é contigo. Olha para esse corintiano, esse palmeirense, olha para esse irmão e diga assim: Deus é com você. Deus é com você. Pastor, mas botaram o preço no meu chamado. Botaram preço na minha família. Disseram quanto eu valia, pastor. Disseram, e sabe qual foi o preço? Jogaram lá embaixo, pastor. Pegaram o meu sonho e disseram: não vai chegar a lugar algum. 20 moedas de prata, liquidação. E agora, pastor? Você tem um nome que Deus marcou em você. Seu nome é sonhador, filho. Seu nome é sonhador. Ei, olha aqui, pode olhar aqui para o altar que você não vai morrer não. Pode olhar. Seu nome é sonhador. Já parou para ver o prefixo da palavra sonhador? Sonha-dor. Sonha-dor. Na escola de Deus, na construção dos sonhos, é como uma gestação. A notícia de uma gravidez para uma família é motivo de alegria e prazer. O tempo vai passar e as coisas vão começar a tomar a forma da gestação. Amém, minhas irmãs? Depois volta tudo ao normal, dá glória a Deus. Enjoos, inchaços, contrações, mas para o fruto nascer, tem que passar pelas dores. Toca na mãozinha desse amado lindo de Deus aí, pela fé, chama ele de lindo, linda, pela fé, e diga assim, ó: vai nascer o fruto, vai valer a pena. Diga para ele, sacode ele e diga assim: quando você ver o fruto, essa dor será estancada. Ô mãe, você que estava gritando de dor, cadê a dor? Acabou a dor, o neném está aqui. Mas cadê a dor? Passou, está aqui o fruto. Vai acontecer isso na sua vida, meu irmão. Aguenta firme, ainda que as circunstâncias de hoje não sejam aquelas que você pediu a Deus, ainda que as suas circunstâncias sejam contrárias às tuas expectativas, a palavra de Deus para você é esta: fique firme na promessa, porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel e ele vai completar, porque ele é Deus de palavra, Deus de verdade, é o Deus fiel. Aleluia! E na casa de Potifar, ele recebe uma outra túnica, ele vai ser mordomo, ele vai ser administrador de toda a casa, ele recebe a túnica da confiança. Veja como Deus está fazendo com que esse adolescente cresça, por dentro para fora. Deus está moldando o caráter, está virando homem, adulto. Por quê? Porque a promessa é muito grande. Diga para o teu irmão: a obra de Deus na tua vida é muito grande. E diga para o teu irmão assim: e não é qualquer túnica colorida que vai tomar posse dessa bênção, não. Você está aqui ou não? Amém. Talvez você esteja chorando porque a sua túnica colorida foi embora. Eu não sei o que é túnica na sua vida, mas você sabe o que você estava preso. Seja um trabalho, um sentimento, eu não sei. Mas na escola de Deus, quando se perde a túnica colorida, é porque o menino está começando a crescer. E a túnica colorida de hoje vai ficar apertada lá na frente. Você está aqui ou não? 1 Samuel capítulo 2, versículo 19 diz que Ana, mãe de Samuel, subia ao templo uma vez por ano e levava consigo uma túnica nova. Sabe por quê? Porque a túnica do ano passado não serviria para o ano vigente. O menino crescia. Diga para o teu irmão: você está crescendo, filho. Olha para o teu irmão e diga assim: mas eu não estou vendo que eu estou crescendo. Fala para o teu irmão: eu não estou vendo que eu estou crescendo. Olha para o teu irmão e diz: eu estou de mal a pior.
Mas na escola de Deus, perdeu a túnica colorida, está crescendo, meu irmão. Está crescendo para tomar posse daquilo que Deus te deu. Por quê? Porque aquilo que Deus te deu é muito grande. Diga comigo, o menino está crescendo. E o inimigo quer que você acredite na falência. Ao invés de ganhos, só perdendo. Ei, na escola de Deus, o resultado contrário se movimenta para um nível de crescimento na sua vida. Deus está ensinando a José como sonhador, que o sonho de Deus te faz depender de Deus. Você está aqui ou não? Aí lá tinha uma mulher endemoniada, a esposa do Potifar. Pensa numa pombagira ambulante. Não era a pombagira que possuía a mulher, não, era a mulher que possuía a pombagira. A pombagira tinha medo dela, clamava até o sangue. A mulher era muito depravada. Quando ela soube da vida de José, ela ficou doida por ele, ficou louca. E José falou: não, aqui não. Não tem autorização para tocar em você, madame. E ela forja uma situação. José perde a túnica da confiança, vai parar na prisão. E aí, entra a história na vida de muita gente que talvez esteja me ouvindo aqui e agora. A vida boa que você tinha e não tem mais. O que você possuía e hoje reverbera na sua alma, e você se sente atado, porque se fosse tempos atrás você tinha força, tinha vigor, tinha recurso, e agora você não tem, e você se sente preso. Ei, na história de um sonhador, Deus vai nos ensinar que bênção é duradoura, e nós não podemos confundir estágio com bênção. Na casa de Potifar, José precisava passar por esse estágio. José precisava estar vivendo ali uma transição da sua mente para coisas maiores. Quando ele vai para a prisão, ele agora se torna o líder dos presos, o carcereiro vê confiança nele. Preste atenção o que é a construção do sonho de Deus na vida de um homem. Ele recebe chacota porque ele é sonhador, venderam ele, olha os adjetivos que ele vai recebendo: escravo, quando pensou que estava no topo da bênção, tomou uma rasteira, perdeu tudo. E tem muito sonhador que tem medo de apostar, para que as coisas do passado não se repitam. Ei, quem te chamou? Ei, quem te fez a promessa? Ei, aquela situação foi para o teu crescimento. Ei, aquela guerra foi para o teu amadurecimento. Oh querido, o que Deus tem para a tua vida não vai trazer peso de dores. O que Deus tem para você vai perdurar, vai marcar a tua geração, vai atingir a tua casa, os teus filhos, será plena. Quem recebe essa palavra aí? Aleluia! E ele vai parar diante de Faraó, e Faraó fica tão entusiasmado com ele, que Faraó começa a interagir com ele, e ele vai dissertando os sonhos, e ele vai dando a Faraó toda a direção do que se deveria fazer no tempo da bonança, para suprimento no tempo da escassez. Faraó fica tão apaixonado, que vai dando posição para ele, vai dando joias para ele, vai dando carro para ele, ele recebe família, ele vai ser um homem de bem, recebe um cargo. Já parou para pensar que governador foi o cargo criado só para José? Ninguém mais, nenhum hebreu na história possuiu esse cargo de governador. Por quê? Porque a promessa de Deus para a nossa vida é muito grande, minha gente. E nós precisamos crer que se Deus falou, vai acontecer, vai se cumprir. E os caminhos que por hoje podem estar produzindo dores, desistência, são caminhos para te fazer crescer no nível do que Deus preparou para você. Faraó olha para ele e diz assim: qual o teu nome? José, você é hebreu? Vou te dar um nome diferente, meu filho. Você vai se chamar Zafenate-Paneia. Que nome feio.
As irmãs casadas, é um bom nome, que quiserem gerar filhos aí, então ainda não tem, olha aí. Mas chamar teu filho de quê? De Zazá? Não sabe se é nome de mulher ou de homem, né? Zafenatipaneia. O nome é horrível, mas o significado é lindo. Salvador do mundo. Sabe por que nós passamos por esses caminhos que parecem ser o fim? Parece que Deus não está conosco. Parece que foi uma utopia, um engano, nós ouvimos demais. Muitas vezes Satanás está semeando, jogando dardo inflamado para que você faça da verdade a mentira. Não foi Deus que falou. Por quê? Porque não aconteceu, o tempo passou. Ei, sabe por que Deus nos promove a esses caminhos? Porque lá na frente, Deus levantará pessoas nos mesmos problemas que você tem passado hoje, e você será como referência para elas, para dizer, vai valer a pena, não abra mão do casamento. Vai valer a pena, Deus vai restituir tudo que o diabo roubou. Vai valer a pena, Deus vai levantar você. Vai valer a pena, olha para mim, olha aqui, deixa eu te contar meu testemunho. Deixa eu te falar da minha vida. Deixa eu te dizer que construção linda que Deus fez na minha história. Ele recebe tantos apelidos. Ele recebe tanta desgraça aparente diante dele. E o texto que nós lemos aqui, de Gênesis 45, é o desfecho dele com seus irmãos que o traíram. É o desfecho de José com seus irmãos que lhe machucaram. É o desfecho de uma história sangrenta. É o desfecho de uma história que parecia ter culminado lá em Dotã. Não sabiam eles que estavam em plena construção. Ei, José diz para os seus irmãos, eu sou José. É aquela velha história que quem apanha, esquece. É isso? Nunca esquece. Nunca. Olha para o teu irmão, esbugalha o olho e diga assim, nunca esqueço. Mas nunca, eu não vou esquecer. Pastor, você tem um depósito de mágoa? Aqui está o segredo da bênção de Deus manifestada na vida de um sonhador. Deus nunca vai ferir o princípio. Toda bênção, seja ela material, espiritual, ela tem um desaguar, sua casa. Perdeu a oportunidade de dizer amém. Toda bênção de Deus, ela vai tocar a tua casa, vai tocar a tua família. E toda prosperidade da parte de Deus, ela nunca vai vir parcial, ela será plena. E não existe prosperidade, não existe cumprimento dos sonhos de Deus na vida de um homem que não esteja inserido ali o perdão. Deus vai te abençoar tanto. Deus vai fazer prosperar as obras das tuas mãos de maneira poderosa, para que você possa curar quem te machucou. É José que vai acalmar os ânimos dos irmãos, porque eles ficaram pasmados. José, possivelmente com todo o traço de um egípcio, e eles hebreus, e eles não, o tempo havia passado, pelo menos até então, 22 anos, e eles olham, e José, cadê meu pai? José lembra do pai, sabe por quê? José tinha a memória, o registro gravado, de quem o enviou para viver o milagre. Sabe quem te colocou nessa terra? Deus. Sabe quem te trouxe aqui? Deus. Sabe quem está te sustentando até aqui? Deus. Sabe quem vai contigo até no topo da bênção? Deus. É o Deus que esteve contigo no poço, é o Deus que esteve contigo no tempo da sequidão, no tempo da solidão, e é o mesmo Deus, o teu Pai, que te chamou, que te deu a palavra de promessa, que assegurou a tua vida, que guardou as tuas emoções,
que segurou você nas asas seguras do Senhor, é o mesmo Deus que vai te coroar, que vai trazer o reconhecimento no meio dos seus, e todos saberão que a promessa de Deus se cumpriu na sua vida, por causa da tua fidelidade, da tua fé, naquilo que Deus te deu lá atrás como promessa. Aleluia, glória a Deus. Vai acontecer isso na sua vida, vai acontecer isso na sua história. E agora José diz para os irmãos: calme, agora eu sei porque eu sofri tudo primeiro, agora eu sei porque eu padeci tudo na frente. Não é assim na vida do sonhador? Meu Deus, tudo nas minhas costas, tudo nos meus ombros. Meu Deus, eu olho para fulano, ciclano, ele não tem um problema que eu tenho, graças a Deus. Ele é ele e você é você. Dá um glória a Deus aí. José foi na frente, mas apanhou. Mas o mundo dos sonhos se manifesta na minha vida. Quanto maior for o nível da tua guerra, maior será o nível da tua unção para conquistar. Quanto maior for o nível da tua oposição, maior será o nível do que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai elevar. Quanto maior for o nível da pressão, maior será o nível da unção para conquistar. Quanto maior for o nível da guerra, maior será o nível da tua fé. Deus trabalha assim. Eu não sei como você chegou aqui. Não sei como é que está a tua história, mas o teu pai que te enviou sabe. É essa palavra que José diz para os seus irmãos: meu pai está vivo. Vive meu pai. Como se dissesse, diz para ele que deu tudo certo. Eu estou vivo. Nós não podemos enfrentar os desafios com a nossa força do braço, mas nós podemos ir diante dos desafios na força da palavra do nosso Pai. Se você desejar, saia do teu lugar. Eu quero orar por você neste altar. Eu quero pedir a Deus que Ele renove as tuas forças, que Ele levante você. Eu não sei se você está em Siquém, em Dotã, eu não sei em que parte está você, sua casa, mas uma coisa é certa: aquele que chamou é fiel. Ele é fiel para completar. Por que Ele vai completar? Porque Ele foi o idealizador. Ele tem o croquis, Ele tem o modelo. A peça original, só Ele foi, só Ele fez. Só Ele fez. É bem verdade que caminhos de um sonhador não será só de guerra, problemas. Porque o maior desafio é que a gente entenda que muitas vezes Deus não vai nos tirar do processo de Siquém, Dotã. Mas o segredo está aqui: Deus vai contigo, meu filho. Deus vai contigo, minha filha. Deus vai com você. Deus vai com você. E o interessante é que quando tiraram José da prisão, ele se barbeou, ele mudou de roupa. Ninguém mais pôde tirar sua túnica. Ninguém mais tirou. Foi ele que tirou a sua própria roupa de preso e botou uma roupa de gala. Fez a barba. Sabe por quê? José estava pronto e ele sabia que não voltaria mais para a prisão. Nunca mais José voltou para Dotã. Nunca mais em vida José voltou para Siquém. Sabe por quê? Foram caminhos que fizeram José crescer. Eu venho da parte de Deus nessa noite para te dizer que essa luta, que esse problema, que essa guerra não é para pôr fim ao chamado de Deus na sua vida, mas é para que você cresça e que você tenha experiência que aquele que chamou garante tudo. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Vamos orar por esses amados. Se você puder estar de pé, fique agora. Se tem mais alguém que deseja vir, saia do teu lugar.
Estenda as tuas mãos para o altar. Os pastores vão estar com imposição de mãos, ministrando sobre a tua vida. Se você está vivendo algum nível de poço, traz a promessa à tua memória. Deus, nós oramos em linha com a tua palavra. A tua palavra que é fiel e verdadeira. Ao Deus que é o guarda de Sião, que não dormita, que não tosqueneja. Levanta essa geração, levanta. Confirma a caminhada dos sonhadores. Confirma o chamado, confirma a promessa, confirma a tua bênção, confirma nesta noite. E toda apreensão, toda preocupação com o que talvez deixaram em casa, que estão enfrentando durante toda essa semana, estão vivendo ao longo dos meses, na vida emocional, oh meu Deus, na vida financeira, na vida afetiva, que tem resvalado no corpo físico, que tem debilitado a alma. Levanta, meu Deus, levanta, Jesus, o teu povo, levanta esses valentes, porque eles estarão vivos, e eles vão conceber, darão a luz ao fruto da promessa. Porque a promessa é maior que a guerra. A promessa é maior que a guerra. A promessa é maior que a oposição. A promessa é maior que os irmãos mais velhos. A promessa é maior que a inveja. A promessa é maior que a guerra. É maior que o poço. É maior que Siquém. É maior que a acusação. A promessa é maior que a frustração. É maior. Vai abrindo o teu coração. Vai abrindo o teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar.